vocês que nos assistem, nós estamos começando mais um podcast Jovens da Verdade. Hoje nós temos a presença da nossa presidenta. Nós já entrevistamos no último podcast o nosso presidente William Tavares e hoje nós estamos com a nossa presidenta Ana Costa. Então eu queria desde já dar as boas-vindas a vocês que estão conosco, nos assistindo, nos ouvindo de alguma forma, e também a nossa entrevistada de hoje. Seja bem-vindo, irmã Ana. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. E Deus abençoe a vida de cada um e fica aí conosco para saber um pouquinho mais sobre alguns detalhes, né? Sobre mim e o grupo Jovens da Verdade. Fica aí conosco. É isso aí. Todo mundo quer saber. Tá? O podcast aqui com o nosso presidente William Tavares. Eu tive aqui muitos elogios, né? Muita gente elogiando aqui o conteúdo que nós temos apresentado. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Temos muita história para contar e, sobretudo, para ouvir, né? Dessa irmã que, se vocês que estão nos assistindo ou ouvindo não conhecem, né, é um dos nossos presidentes, ela é a nossa presidenta, é a única mulher ali entre os presidentes, mas é uma mulher guerreira, uma mulher que trabalha na obra, é de grande influência nos Jovens da Verdade, assim como também o nosso presidente William e o nosso presidente Rafael. Bom, mas então vamos deixar de papo e vamos direto ao assunto, onde todo mundo quer saber. Ana Costa, quem é essa mulher? Conta para nós, irmã. Amém. Eita, gente, se eu for contar tudo realmente, quem é Ana Costa, gente do céu, vai ser um podcast muito grande, mas vou tentar resumir o máximo que eu puder. Bom, Ana Costa é uma pessoa que veio de berço evangélico, né? Mas, porém, como algumas pessoas tinham curiosidade para conhecer o mundo, né? Pessoas que não conheciam, que não conhecem o mundo e nasceu no berço evangélico, têm essas curiosidades. E assim eu também tive, né? Porém, experiências nada muito agradáveis, diga-se de passagem, né? Mas é isso aí. A nossa escolha, elas exatamente vão fazer com que as pessoas vejam você, na verdade. Então, assim, é as suas escolhas, é as suas experiências que vai mostrar para as pessoas quem você realmente é, né? Então, assim, eu fui criada numa família, graças a Deus, evangélica, onde a minha maior referência era o meu pai, que hoje já está na glória. E eu tenho uma história de vida assim, bem assim, não diferente, mas assim, interessante, ao meu ver, porque o Senhor me livrou da morte desde o ventre da minha mãe. A minha mãe, por alguns motivos pessoais, ela precisou tomar medicamentos para me abortar, né? Ela tomou medicamentos para isso, devido à pressão psicológica que ela estava sofrendo da minha tia, que era muita criança, a dificuldade era muito grande. E a minha mãe resolveu tomar, né? Só que a minha mãe tomou e dobrou os joelhos. Minha mãe também, como uma mulher, uma serva de Deus muito como referência para mim, e ela tomou os medicamentos e orou. E disse, Senhor, se for para o meu filho nascer, que na época a gente não dava para saber se era menino ou menina, e era no começo, e ela dizia, se for para nascer essa criança, que venha com muita saúde, que esse medicamento não passe nem perto, né, que esse remédio, esse veneno, eu não digo nem remédio, né, eu digo veneno, e passe bem longe dessa criança. E assim ela tomou, e aqui estou eu com quase 30 anos, não tenho nenhum problema de saúde, graças a Deus, nasci perfeita, vamos dizer assim, e antes de eu nascer, 4 anos antes, o meu irmão do meio nasceu, e meu pai, como um grande profeta do Senhor,
chegou para minha mãe e disse assim: olha, a gente já tem 2 filhos homens, então a gente vamos ter uma menina. Isso 4 anos antes de eu nascer. Agora a gente vai ter uma menina, o nome dela vai se chamar Ana Paula. Gente, para quem não sabe, meu nome é Ana Paula, tá? Mas eu gosto mais do Costa, então eu tiro um pouco o Paula, porque eu não gosto muito desse nome, Deus me perdoe. Mas eu não gosto muito desse nome, não. Então eu prefiro que me chamem de Ana Costa, que é os nomes meus favoritos. Então ele disse, então ela vai se chamar Ana Paula, e ela que vai cuidar da gente na nossa velhice. Ela vai ser a nossa filha que cuidará de nós. E a minha mãe, tá bom, então se tu diz, mas talvez nem seja uma menina, vai vir um menino. Não, é uma menina, vá por mim que é uma menina. E assim foi. Quando eu nasci, meu pai foi para a maternidade e eu nasci sem chorar, não chorei de jeito nenhum. E eu só chorei quando meu pai falou o meu nome. Meu pai chegou para mim e disse Ana Paula, e os berreiros da mulher abriu e até hoje tá aqui. Qualquer coisa chora, tá, gente? Sou uma pessoa muito sensível e eu me emociono muito fácil. E assim foi, né? Eu cresci num lar, graças a Deus, abençoado, cheio de fé. Meu pai foi um homem que até hoje é exemplo para mim. Foi um servo de Deus, assim, abençoado mesmo, e o meu pai foi assim o primeiro homem da minha vida. Eu costumo dizer que meu pai foi o primeiro homem da minha vida que eu amei e que amo até hoje, né? Não é porque ele partiu que eu não o ame mais. E eu cresci, né? Passei momentos muito difíceis. O ano passado eu perdi meu pai, né? Meu pai morreu nos meus braços. O último suspiro dele foi nos meus braços. E a partir desse momento aí eu meio que não conseguia entender, né? Não me conformava com a partida do meu pai, porque meu pai sempre dizia assim para mim: filha, você nasceu para ser uma missionária, você é uma missionária. E eu recebia aquilo dele, porém eu queria que ele tivesse visto, né? Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, foi, na verdade, a minha volta para os caminhos do Senhor foi uma promessa que Deus tinha feito ao meu pai e ele cumpriu. E antes de eu voltar, o meu pai sempre falava: filha, volta para os caminhos do Senhor. Não tem tempo da gente estar brincando, de estar afastado dos caminhos de Deus. O Senhor está voltando. E o seu pai não vai durar para sempre. Então eu quero ver essa alegria, eu quero ter essa alegria de ver você voltando. Eu disse: pai, tudo tem seu tempo. Calma. Ele: não tem mais tempo assim. Aí eu: não, mas tudo no tempo. E a gente sabe que quando uma pessoa não vem por amor pro caminho do Senhor, vem pela dor. E infelizmente foi o meu caso. Certo dia, meu pai era uma das pessoas que eu mais amava aqui na terra, e poderia acontecer qualquer coisa comigo, menos com meu pai. Então, com meu pai era algo assim que eu não conseguiria nem imaginar que acontecesse algo. E o meu pai já tinha, gente, 86 anos. Já foi um homem que viveu muito, graças a Deus. E ele chegou a se internar agora na pandemia, né? Uns 2 anos atrás, mais ou menos, ele se internou. Mas não foi com Covid, graças a Deus. Ele tinha um problema de respiração, um problema respiratório muito sério. E ele, a cada 2 meses, eu estava com ele no hospital, devido a esse problema. Aí, da última vez que ele foi, eu não pude ir devido à pandemia, né? A pandemia que eles não deixavam, não permitia ter acompanhante. Então, aquilo me afligiu muito, porque em todos os momentos eu estava ali do lado do meu pai, eu estava vendo como ele estava, e como eu não pude estar do lado dele, aquilo me machucou muito, e eu fiquei muito aflita, muito nervosa. Eu ainda não tinha voltado para os caminhos do Senhor, e aquilo ficou me inquietando, e eu chorava desesperada. Eu ajoelhava no chão, eu pedia ao Senhor para trazer o meu pai de volta, e eu fui para o quintal da minha casa, olhei para cima, olhei para o céu e disse: Senhor, se tu está me ouvindo, se tu estás me ouvindo, traz o meu pai de volta. Eu não sei o que o Senhor quer de mim, mas o que o Senhor quiser, eu farei. Mas
Senhor traz o meu pai de volta. Então o Senhor, naquele mesmo momento, o Senhor falou para mim, eu vou trazer o seu pai de volta, ele vai voltar. E aquilo me animou e eu comecei a falar para minha mãe, mãe, tenha fé, mãe, Deus falou para mim que meu pai vai voltar. A minha mãe, não, mas é muito grave, a situação é muito séria. Eu disse, mas não há problema que o nosso Deus não possa resolver. A gente crê no Deus, que ele é médico dos médicos, ele vai além da medicina. Então, o impossível para ele não é nada, ele pode tudo. E ali eu fiquei animando a minha mãe também passou por um momento muito difícil, porque era quase 40 anos de casamento e aquela situação nunca tinham passado um dia longe um do outro, e foi uma dificuldade muito grande, uma tribulação, e eu peguei, não, mas ele vai voltar, mãe, tenha fé, ele vai voltar. E com 7 dias, o meu pai volta para casa, para honra e glória do nome do Senhor, e quando meu pai entra, vem em direção a mim no portão, ele olha para mim e diz, filha, voltei, seu pai voltou. E eu me ajoelhei no mesmo momento e eu levantei as mãos para o céu e agradeci ao Senhor, chorei. E ele, vamos fazer um culto de ação de graças? Eu, agora, vamos fazer. Me levantei e fui, e a gente juntou ali a família que estava, meus irmãos, e vamos fazer um culto de ação de graças ao Senhor. E ele, naquele momento, ele olhou para mim e disse, filha, mais uma vez eu vou te perguntar. Eu, pode falar, pai. Você aceita Jesus como seu único e suficiente salvador da sua vida? E eu olhei para ele assim, eu disse, hoje mais do que nunca eu sei que esse é o meu lugar, é estar na presença do Senhor, e a partir desse sim que eu estou dizendo para Jesus, jamais eu sairei. E o meu pai me abraçou ali, foi um chororô muito grande, porque era o sonho dele, e ali eu até hoje, né, estou ali, vai fazer 2 anos que eu voltei para Jesus, e a história é muito linda, né? Assim, é muito interessante por causa que as pessoas não entendem que é melhor ir por amor a Deus. É melhor ir para os caminhos do Senhor quando a gente ama Ele, quando a gente ama a sua presença. E as pessoas esperam sentir a dor. Então é muito ruim sentir a dor para poder fazer algo que poderia ter sido mais suave. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria e teria dado mais esse orgulho para o meu pai há bastante tempo. Aí algumas pessoas chegavam para mim e perguntavam, mas tu só aceitou Jesus por causa do meu pai? Eu disse, meu pai foi um instrumento de Deus para me aproximar do Senhor definitivamente. Então não é que eu aceitei Jesus por ele, não só por ele, mas ele foi um instrumento usado pelo Senhor para que eu me aproximasse. E essa é a resposta que eu tenho para essa pergunta, então eu fico sempre ali muito apreensiva, e eu me identifico muito com a história da Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Tem até um louvor que fala sobre isso, então eu me identifico muito, eu me emociono até com essa história, porque é realmente a minha história. Então, o meu pai sempre me apoiou, meu pai sempre esteve ali do meu lado, independentemente do que acontecesse. Meu pai era o meu amigo, não só o meu pai. Ele era, além de meu pai, ele era meu amigo, porque ser pai, ser mãe é fácil. Agora, ser amigo do seu filho é que é o mais difícil. Então, você está perto, você está com o seu filho na dificuldade, essa é a parte mais difícil de ser pai e mãe. Essa é a parte mais delicada. É aí que o seu filho vai entender quem realmente é e o que realmente define ser pai e mãe. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pelo pai que eu tive. Eu fui muito abençoada pelo meu pai. E é isso é um pouquinho da minha história. Eu não vou contar tudo não, gente, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã. Então, esse é um pouquinho do comecinho da vida de Ana Costa. Amém? Amém. Estava falando sobre o filho pródigo, né? E eu estava me lembrando que essa passagem realmente é maravilhosa, né? Lucas 15 ali. E no seu caso, então, os dois pais te receberam de braços abertos, né? É o pai celestial e o pai também terreno. E Deus não permitiu que ele partisse sem antes ver realmente você
aceitando a Jesus, realmente voltando ali para os braços do Pai. Acredito que isso tenha sido até um presente que Deus tenha dado para o seu pai, permitir que ele visse o seu retorno. Mas assim, você retornou, é uma pessoa muito ativa, muito proativa. A gente vê sempre as pessoas que estão conosco no Grupo Jovens da Verdade. Nós temos aqui também nosso presidente, o William Tavares, que por sinal nós comentamos no podcast passado, né, é o seu noivo, então ele também sabe muito sobre isso. Aqui a gente até fez uma profecia, tá, no podcast passado, você deve ter ouvido falar. Então eu chamei ele de William Costa, tá, irmã? E aí ali eu já juntei uma só carne e foi alguma coisa de Deus mesmo. Ô, glória! Mas assim, foi muito bom. Mas a pergunta que não quer calar, né? Nós já conhecemos e realmente a Ana Costa, que é Ana Paula, eu não sabia disso, né? Que bom eu aqui também estar te entrevistando, que eu não conhecia a Ana Paula, eu conhecia a Ana Costa, mas que legal. Mas assim, onde que a Ana Costa ela encontrou Jovens da Verdade? Como foi isso? Então, vamos lá. Logo em seguida que eu me reconciliei com o Senhor, que eu voltei para os caminhos do Senhor, eu, logicamente, como todo novo convertido, tem aquela sede, né, aquela curiosidade de estar mais e mais conhecendo sobre Deus, e eu comecei a entrar no Facebook procurando grupos evangélicos, e procurava algo assim que pudesse me ajudar a me firmar ali, porque na época eu não podia estar dentro da igreja, devido que meu pai era muito idoso. Ele, como eu já falei, ele tinha 86 anos, e eu que cuidava dele e da minha mãe e do meu filho. Então, na verdade, eu sempre costumava falar que eu era mãe de 3. Eu ficava ali com os 3. Então, o meu pai ainda, nessa idade, aos 86 anos, ele trabalhou até o último dia de vida. E eu ficava ali dando suporte para ele, fazia a parte mais pesada, que no caso ele era zelador de um escritório de advocacia. E eu ajudava ele, fazia ali a parte mais difícil, ou muitas vezes eu não deixava ele fazer devido ao problema de cansaço que ele tinha. E eu tomava conta ali do trabalho dele. Ele não deixava eu sair de casa. Ele não deixava eu sair de casa. Não, você é minha caçula, você tem que ficar aqui. E não, você não pode sair porque a gente precisa de você. Antes de você nascer, eu profetizei que você ia cuidar de nós, então você tem que ficar aqui. Aí ai meu Deus do céu, pai, mas meu pai, não, deixa eu sair um pouquinho, não, vai sair não, você vai ficar aqui. Aí agora você é uma mãe de família, você precisa ficar, tá, amém então, né, vamos lá. Cada um com as suas responsabilidades. Então eu ficava ali com ele 24 horas por dia, com ele, com a minha mãe. Eu ficava ali, sempre acordava a noite toda, eu ficava acordada, com medo dele passar mal durante a madrugada e eu não poder fazer nada. Então eu sempre chegava pertinho dele, via se ele estava respirando, por causa que, como era problema de respiração, eu ficava com medo de parar de repente e eu não poder, né, ele não ter como pedir socorro. Então eu sempre ficava ali, no pezinho dele ali, não dormia. Então foi em uma dessas madrugadas, acordada, que eu fui pesquisar um grupo, né, de WhatsApp, onde eu pudesse estar me alimentando ali da palavra de Deus, pelo menos em casa, né. Então eu procurando, achei um grupo onde o nome na época era Sacerdócio Real. Então eu entrei nesse grupo e dentro desse grupo estava o Rafael Andrade, que é o nosso presidente do Jovens da Verdade. E eu já tinha entrado em outros grupos e ele, olha, Ana, você aqui de novo, eu nem te conheço, gente, o que é? E ele falou, eu te conheço de outro grupo. Eu mesmo não, vai pra lá. Eu não me lembrava dele, na verdade. Então a gente ficou ali conversando e eu sempre gosto de, quando eu tô fazendo algo, eu gosto de caprichar naquilo que eu tô fazendo. Então, se eu entrei dentro de um grupo, eu não vou ficar escondida.
Então eu entrei para receber a palavra de Deus, então eu vou receber, eu vou glorificar, então eu estou num culto, eu vou cultuar o meu Senhor, porque foi para isso que eu entrei dentro de um grupo, né? Então eu ficava ali me envolvendo no grupo com as programações, e ele pegou e disse assim: Ana, tu não quer participar de um grupo? Tu não quer ser ADM de um grupo que eu tenho? E eu dizia, olha, eu nunca fui ADM de grupo não, mas eu posso tentar. Ele, vamos lá. E na época era o Amigos pela Fé. Na verdade, o Jovens da Verdade era só da Rafaela. E ele ainda não tinha essa parceria com ela. Então era só o Amigos pela Fé e o Amigos por Cristo. E a gente ali naquela conversa, aí eu peguei fui apresentada ao pastor Vicente, nosso querido pastor Vicente, e eu fui apresentada a ele e a Rafaela. Então eu fiquei ali fazendo as programações no Amigos pela Fé. Dali eles me convidaram para ir para os Jovens da Verdade, que foi que começou a parceria do Rafael com a Rafaela, e como eu era ADM do Rafael, que na época esse grupo Amigos pela Fé era do Rafael e do pastor Vicente, e a gente, eles, vou te levar para ser ADM do Jovens da Verdade também. Aí eu, tá bom, amém então. Se eu faço um, eu faço nos dois. Porque eu sou assim. Então pronto. Aí a gente foi, juntamos os grupos, eles juntaram os grupos e ficou os Jovens da Verdade. E ali na época eu lembro que era só 2 grupos. Então a gente fez a divisão, colocou os membros do Amigos pela Fé nos Jovens da Verdade, e ali ficou naquela parceria. Quando eu entrei nos Jovens da Verdade para ser ADM, ele disse: não, Ana, você não vai ser mais ADM. Isso eu não estava nem com uma semana, tá? Você não vai ser mais ADM, você vai ser diretora de cronogramas. Aí eu, caramba, mas o que é isso? Eu não sabia nem o que era isso. Eu, gente, mas eu não sei fazer isso. Ele, não, mas você é uma mulher inteligente, você vai saber como é que é. Eu, tá, mas tu joga assim a bomba no meu colo e acabou assim? Como é que... Eu preciso saber pelo menos pra onde que vai, né? Aí ele disse: não, mas espera aí, depois eu vou te mostrar. Só que aí ele nunca me mostrou, né? Eu que lutasse. Porque ele é desse. Então eu sempre fui e procurei ver o que significava, fazer um cronograma de um grupo e tal. E até hoje eu estou aí. Já estou no Jovens da Verdade há 1 ano e 3 meses. Para honra e glória do nome do Senhor. E a gente vem aí crescendo aos pouquinhos, né? Porque tudo é no momento de Deus. A gente não chega já, pá, no último degrau. A gente tem que ir aos pouquinhos. Então eu fui e cheguei no Jovens da Verdade. A gente criei ali muitos amigos, muitos companheiros que até hoje estão com a gente. E foi isso. Entrei, foi assim que comecei, foi assim que eu entrei no Jovens da Verdade. Amém. Interessante, né? Então, na verdade, eu até ouvi isso na semana passada. Então entrou primeiro o Rafael, que nós vamos também entrevistá-lo aqui. Entrou depois você como a presidente entre os 3 que estão. E por último, então, entrou o William, não é isso? Isso, na verdade, a presidência ela veio ser criada há pouco tempo, né? Há uns meses atrás ela não tinha. Era só líderes, e primeiro líderes, e segundo líderes, e etc. Depois, com o tempo, é que a gente resolveu fazer a presidência, que é para poder dar lugar aos líderes, né? Não ficar assim algo muito esticado, algo muito assim sem detalhes. Então a gente resolveu fazer isso, e foi aí que o William já estava com a gente já há um bom tempo, né? Diretor de marketing também, ele já foi supervisor e assim sucessivamente, já passou por alguns cargos também. E aí, logicamente, quem fica com a gente, quem nos apoia, tem todo o direito de receber oportunidades. Os Jovens da Verdade têm essa qualidade. Ele não permite com que a pessoa fique apenas no lugar. A gente quer ver a evolução da pessoa dentro do grupo. Então, se nos acompanha, se está ali conosco, já demonstrou a fidelidade, o trabalho, o desempenho, com certeza cresce, porque Jovens da Verdade é assim. Igualmente Deus nos dá a oportunidade, né, de ir além do que a gente mesmo imagina que possamos ir. E foi assim. Legal, interessante. E assim, a gente tem aqui até uma pergunta, eu estou selecionando ela, que eu achei muito interessante. Essa pergunta é da nossa irmã Poliana
Arcanjo. E aí, diretora de cronograma, líder, presidente e mais, eu acho que uma das fundadoras também, junto com o nosso irmão William, do Leão de Judá, Raiz de Davi, que é um outro grupo também. Estou certo? Sim. Sim. Certinho. Tudo isso. Aí vem a pergunta, irmã. Poliana Arcanjo. Como a irmã Ana Costa, ela consegue conciliar trabalho, família e as atividades do grupo? Qual é o segredo? Conta aí pra gente. Conta aí pra gente, irmã. E um abraço para Poliana Arcanjo, tá? Que mandou essa pergunta pra gente. É isso aí, minha querida. Um grande abraço e muito interessante essa sua pergunta. Eu fiquei, gente, sabe que até mesmo às vezes eu me pergunto como que eu consigo. Porque assim, ao todo, os Jovens da Verdade que eu estou, ele tem mais de 42 grupos na qual eu estou, né? Então, assim, entre eles é grupo de seleção de ADMs, é grupo de treinamentos de ADM, e vem liderança, presidência, diretoria, fora o do Leão de Judá, e assim a gente vai levando. Mas assim, a pergunta é muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, essa é que é a verdade. Eu nunca tinha parado assim, na verdade eu acho que eu não tenho nem tempo para parar. Tempo para parar e pensar eu não tenho, gente. Então assim, muitas das vezes, desde quando eu entrei no Jovens da Verdade, eu era aqui, uma mão mexendo na panela, fazendo almoço, e a outra aqui mexendo no celular, fazendo programação. Então eu sempre consegui, graças a Deus, eu não sei nem explicar como, mas eu sempre consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu estou fazendo programação, alguém na diretoria me chama, a presidência me chama, eu vou e corro para um lado, corro para o outro, e ao mesmo tempo trabalho, né, gente? Eu cuido de uma criança de 3 anos, você imagina a correria que deve ser, e nessa correria eu consigo. Eu tenho uma mãe, né? Minha mãe, ela tem problemas psicológicos, ela tem Alzheimer e depressão, e eu fico ali também naquela correria. Tem dia que eu durmo, tem dia que eu não durmo, mas tô ali. Então eu sempre, a primeira coisa, na verdade, o segredo é você orar e pedir a Deus capacidade. Essa é algo que eu sempre pedi a Deus. Todos os dias eu oro e eu peço a Deus que o que o Senhor enviar para mim, que eu seja capaz de fazer, que eu seja capaz de executar com excelência, porque a honra não é minha, a glória não é minha, é tudo para o nome do Senhor, para a exaltação e glorificação do nome do Senhor. Então eu sempre gosto de orar. Tudo o meu dia é com oração. Então, se você tem oração, o Senhor te capacita, mesmo que você não tenha explicação para isso, que é o meu caso. Mas, assim, tudo que eu tento fazer ao mesmo tempo. Na verdade, isso não é fácil, porque tem pessoas que se perdem, acaba indo fazendo algo que não era para ter feito, confunde grupo, que eu já vejo isso muito, até nos Jovens da Verdade eu vejo muito isso. Ai, gente, desculpa, foi no grupo errado, não tem problema não, meu povo. É assim mesmo, isso acontece. Então, eu tenho um filho de 7 anos e geralmente quando eu tô fazendo aqui a programação, ele tá do meu lado. Então eu tô digitando aqui, fazendo carinho no meu filho, beijando ele e dizendo que amo e explicando para ele muitas coisas da Bíblia. Então eu acho que é isso, é você conciliar tudo com limite, na verdade. Não é deixar de fazer nada, mas sim fazer tudo na possibilidade que você tem. Né? Então eu passo o dia, eu trabalho em casa, essa criança que eu cuido vem para minha casa, eu fico aqui e tô de manhã, vou fazer um devocional, a criança tá ali do meu lado e eu cuidando do meu filho acorda e chega e fica do meu ladinho ali também, minha mãe, fico ali tentando dar atenção para todo mundo, às vezes estou fazendo programação e conversando com a minha mãe, dando atenção a ela e naquela situação e é isso, gente. Eu na verdade, não tenho uma resposta concreta para isso. Eu só sei que eu sou assim. Talvez mais lá para frente eu consiga responder essa pergunta, mas realmente é a primeira pergunta que eu não consigo responder, gente. Misericórdia, essa pergunta realmente me deixou assim bem assim sem saber mesmo o que responder. Mas é isso, é só você pedir a direção de Deus. Eu acredito que seja isso. Você colocando Deus em primeiro lugar, eu acho que tudo
dá certo, sim, você consegue fazer todas as coisas, porque o Senhor nos capacita, né? A cada manhã, o Senhor te capacita para fazer algo diferente. Então, eu acredito que seja isso, é entregar o dia ao Senhor que você consegue executar tudo com excelência, sim. O nosso presidente William colocou aqui, ela é uma mãezona. E eu acho que não é só uma mãezona não, irmão. Porque eu vejo no grupo lá, também os meninos, é uma mãezona, né, do Saulo. Ainda cuida de... é uma mãezona e ainda cuida do... Aqui o nosso irmão William, ele participando do nosso podcast. Ele que é o noivo, né, da nossa irmã Ana Costa, a entrevistada de hoje. E lá no grupo, interessante, a gente vive isso, né? Ela é mãe, ela é tia, ela é líder, ela é presidente, ela é tudo, né? Os meninos, os mais novos, a chamam de tia, a chamam de mãe também. Então eu acho que o Saulo ali tem vários irmãos disputando aí essa mãezona, como o nosso querido presidente William aí comentou. E aí é interessante assim, deixa eu compartilhar um negócio aqui também. Às vezes é 1h da manhã, 2h da manhã, e aí o grupo, e eu convido vocês, tá, gente? Gente, quem não participa do grupo Jovens da Verdade, participem, por favor. Nós temos muito conteúdo, nós temos cultos pelo Meet, nós temos culto nos grupos, nós temos estudos bíblicos, nós temos gincanas, círculo de oração, debates, palestras, nós temos uma infinidade de conteúdos para abençoar a sua vida. E é uma agitação o dia inteiro. Conforme a irmã falou, nós temos vários grupos também de administradores, presidentes, e temos grupos também de ministérios específicos. Né? E eu queria aqui já dar um spoiler, se é que eu posso. Acabou de sair do forno, gente. É um grupo infantil, tá? Então, nós estamos inaugurando esse grupo infantil, o Herdeiros da Promessa. Esse grupo foi criado, né, pelos nossos presidentes, e aí a nossa irmã Ana Costa teve também um papel muito importante na criação desse grupo. O nosso querido William também Tavares, que é o diretor de marketing e mídia social, e faz ali as artes de todos os grupos parceiros e também dos Jovens da Verdade. Então, se você tem um filho, tá, e é uma criança, ali é um pré-adolescente, e fica muito de celular, as crianças hoje ficam de celular, né? Infelizmente, isso tem tomado muito tempo dos meninos. Então vamos usar para uma forma boa. Pega a sua criança, entra em contato conosco, onde você estiver vendo aqui esse podcast, comenta embaixo, eu quero que meu filho participe do grupo Herdeiros da Promessa. E o seu filho vai estar participando ali, tá? Nós temos professoras capacitadas que trabalham com o Ministério Infantil e vai abençoar a vida do seu filho. Então, assim, dentro dessa correria toda, às vezes dá 1h da manhã, 1h30, 2h, e aí vai tendo aquela calmaria, sobretudo nos nossos grupos de apresentações, que trabalham o dia inteiro, as secretárias, e eu falo, agora parou. E daqui um pouquinho vem a irmã Ana Costa e joga ali uma informação, alguma coisa para os seus administradores e líderes, enfim. Então, realmente, irmãos, essa mulher não para. Tá? Não sei como é que ela consegue. Mas ela mesma não conseguiu responder, não serei eu que vou responder, né? Deixa ela trabalhar assim que está muito bom. Mas deixa eu fazer uma pergunta, irmã. E eu fiz essa mesma pergunta para o presidente William. Tem alguma história, tem algum momento, né, dos Jovens da Verdade? Eu sei que os Jovens da Verdade nós temos aí talvez um pouco mais de 500 pessoas, né, participando dos vários grupos que nós temos disponíveis, fora os grupos da convenção, fora os grupos que vocês são presidentes. Então, assim, nessa seara de WhatsApp pela igreja, culto, evangelho pelo WhatsApp, teve algum momento especial, importante, que te marcou, ou com alguma pessoa, ou mesmo na sua vida, que você possa compartilhar com os nossos ouvintes e espectadores? Olha, tem e não é pouco não, tá? Tem bastante. Graças a Deus, Jovens da Verdade, ele é um instrumento nas mãos do Senhor.
E a gente vê isso diariamente com os testemunhos. Nós temos um grupo de intercessão, que é onde a gente leva os pedidos de oração para lá e a gente mesmo efetua as orações lá nesse grupo de intercessão, e a gente acaba que sempre recebendo os testemunhos, então isso é tremendamente maravilhoso. Mas, gente, sempre teve uma história que, isso já faz um tempo, já alguns meses, que isso mexeu muito comigo e mexe ainda até hoje, quando eu falo da história dos Jovens da Verdade. Tinha um rapaz dentro do grupo, nesse tempo a gente tinha os Jovens da Verdade até o 11, na época, e tinha uma senhora que o sobrinho dela estava dentro do grupo Jovens da Verdade, eu me lembro, era o grupo 1 na época. E eu e o William, a gente orava de madrugada, às 3 horas da manhã. Nós sempre saía orando 3 horas da manhã em todos os grupos dos Jovens da Verdade. Então tinha esse rapaz no grupo. E ele pegou e falou assim: gente, eu queria pedir uma oração pela minha tia. Ela está com câncer de mama e o médico desenganou, né? Não tem, para os médicos aqui da Terra não tem mais solução, não tem mais o que fazer. E a minha tia está muito desconsolada, está muito triste, está muito abalada, e eu queria pedir oração, pelo menos para Deus confortar o coração dela, né? Se for assim mesmo, a vontade de Deus e tal. E a gente começou ali naquele propósito, né? De todas as 3 horas da manhã a gente estava ali orando, e nós sempre colocamos o nome dessa senhora nas orações. E ela iria fazer, como uma semana depois, ela iria fazer novos exames para saber como que estava. E a gente começou ali naquela intercessão, começou ali naquele propósito pela vida dela, pela saúde dela. Nós não conhecíamos dela, a gente só conhecia o sobrinho dela, no caso. E ele era muito quieto, ele era muito calado, então a gente deu mais atenção por isso, porque ele era uma pessoa que era muito quieta, então quase não falava. E o que ele falou foi algo que realmente mexeu com a gente. Então a gente ficou ali naquela expectativa, ali junto com ele, porque eu acho que ser cristão é isso, é você se colocar no lugar do próximo, né? É você sentir a dor do próximo. Então eu acho que se você for cristão e não sente o que o seu irmão está sentindo, eu acho que você está no lugar errado. Eu acho que você ainda não se encontrou com Cristo verdadeiramente. Então a gente ficou ali naquela luta com ele, a gente orava todas as 3 horas da manhã. E como foi uma semana depois que ele tinha pedido oração, ele voltou no grupo e disse assim: irmã, eu queria falar com você. Isso era 3 horas da manhã também. Eu queria falar com você. E eu disse: pode falar. Então ele pegou e falou assim: olha, gente, eu quero muito agradecer a vocês por ter orado. Quando ele falou isso, eu pronto, meu Deus, a mulher morreu, Jesus, misericórdia. Aquilo me deu, porque assim, não, já agradecer por vocês terem orado, né? E eu tô, meu Deus, pronto, Pai amado, misericórdia. E aquilo me afligiu, né? Eu, pronto, Senhor. Aí ele pegou e disse: eu quero muito agradecer a vocês, mas a minha tia foi fazer o exame de como estava o câncer e inexplicavelmente não tinha mais câncer. Ela foi curada, para honra e glória do nome do Senhor. E ela não tem absolutamente nada, nenhuma raiz de câncer, nada. Ela não chegou a fazer nenhuma cirurgia. Então, não tem absolutamente nada. A minha tia está completamente curada do câncer. Gente, vocês não têm noção da alegria que dá dentro da gente quando escuta algo assim. Não é todos os dias que a pessoa se cura de uma doença terrível dessa. Então, logicamente que não foi os Jovens da Verdade que curou, mas foi a intercessão, foi o pedido, foi a súplica que a gente fez ali naquele momento para aquela senhora, e o Senhor nos ouviu, né, com a sua misericórdia, inclinou os seus ouvidos ao nosso favor, ao nosso respeito, ao favor daquela mulher. Então a gente tem muito que glorificar o Senhor, e esse foi um dos
milhares de testemunhos que já teve. Nós mesmos da diretoria já tivemos muitos testemunhos. O ano passado o William teve Covid, ficou muito mal mesmo, e quem conhece a história dele sabe, né, dos problemas de saúde, e a gente ficou muito preocupado. Foi uma situação muito difícil, mas nós estávamos ali o tempo todo intercedendo, o tempo todo orando, e mais uma vez o Senhor entregou a vitória e ele foi curado, para a honra e glória do nome do Senhor. Saiu, né, dessa Covid terrível. Eu peguei Covid 3 vezes, tá, gente? Misericórdia. O negócio aqui é difícil de derrubar. Não é qualquer coisa que me derruba, não. Então eu tive, né, 3 vezes essa Covid. Peguei também essa nova gripe que tem aí, né, que tá... Ah, meu Deus. Tem essa tal de influenza aí. Também peguei esses dias, tá, gente? Fiquei bem baqueadinha, mas a capeta me derruba, não. Não me derruba, não. Então foi isso. Então, os Jovens da Verdade, ele tem muita história, né? Tem muita história. E através do grupo Jovens da Verdade também, meu pai tinha... Quando meu pai estava enfermo, a gente orava, o pessoal do grupo orava e o meu pai ficava bom. Para honra e glória do nome do Senhor, não é exaltando ninguém, não é glorificando ninguém, porque aqui ninguém tem glória. Aqui a glória é exclusivamente do Senhor, e a gente não quer, por causa que é a glória dele e ele não divide com ninguém, é só dele. Então tudo pertence a ele. Então é esse um dos milhares de testemunhos, né, que Jovens da Verdade tem. Então esses são que me chamaram realmente bastante atenção. E vale a pena frisar que os Jovens da Verdade, ele tem o quê? 2 anos? Ele tem 2 anos, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos. Então imagine, gente, o quanto de vidas que os Jovens da Verdade, né, ou seja, que Deus usou esses irmãos, os presidentes, administradores, líderes, né, e que abençoou tanta gente. Às vezes a gente não consegue imaginar. E o interessante dessa seara, né, de se trabalhar aqui na internet é a gente conseguir um alcance, né, onde a gente consegue ali levar a palavra de Deus a pessoas que estão desesperadas. Eu acredito plenamente em que muitas pessoas deixaram de cometer um suicídio através de uma palavra que recebeu nos Jovens da Verdade. E o Espírito Santo, então, trabalhou no coração dessa pessoa. Curas, campanhas que nós fazemos, né, orações. E você que está nos assistindo, gente, se alguém dos grupos, dos Jovens da Verdade, ou de qualquer grupo que nós participamos, e você pede uma oração, nesse exato momento nós oramos. Você vai encontrar um administrador, uma pessoa ali capacitada para fazer essa oração para você. Tá? Então, essa é a vantagem de você fazer parte de uma família, onde realmente você se sente abraçado, se sente assistido, né? E muitas outras coisas os nossos presidentes têm pensado e têm colocado isso como projeto para ser realizado, com o intuito de abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham. Então, assim, é muito legal falar isso. É um grupo que tem tão pouco tempo e tem um alcance tão grande de vidas e de almas, e isso é muito bom. Que Deus continue abençoando rica e poderosamente todos vocês, todos nós, que eu também sou, né, faço parte dessa família Jovens da Verdade. Mas aqui a gente já está caminhando. Eu queria só falar uma coisa. Fica à vontade, mano. Só para... Amém. Você falou aí, o irmão falou aí sobre depressão, né? E deixando aqui destacado que o Jovens da Verdade ele tem um grupo específico para isso, né? Que é o SOS, né? Ele cuida de pessoas lá que têm depressão e ansiedade, e a gente cuida ali daquelas pessoas com muito carinho, com muito amor, muito cuidado, muito zelo, não só porque a pessoa tem esse problema, mas porque todas as vidas precisam ser tratadas com muito amor, com muito carinho, e a gente faz isso com todas, né? E eu lembro que a primeira vez eu saí do grupo Jovens da Verdade uma vez, e eu não estava muito bem psicologicamente falando, devido aos meus problemas que eu não, como eu falei no começo, eu não
compreendia muito bem porque o Senhor tinha levado meu pai, então eu estava ali meio que sem entender muitas coisas, e também tinha vamos dizer assim, uma ameaça de entrar uma pessoa dentro dos Jovens da Verdade que poderia destruir os Jovens da Verdade ali. E aquilo me doeu muito, porque, como o William falou, eu me sinto mãe de todo mundo ali. E eu não queria ver os Jovens da Verdade na mão daquela pessoa. Então eu preferi sair do que ver ele caindo, né? Do que ver os Jovens da Verdade se afundando. Então, porque os Jovens da Verdade, ele é um grupo que dá oportunidade para as pessoas crescerem. Então, o Senhor me fez sentir que aquela pessoa, se aquela pessoa entrasse, Jovens da Verdade iria afundar. Então, eu preferi sair. Só que quando eu saí, vieram enxurradas de pessoas no meu privado. E dizendo, não saia porque você é um exemplo pra gente dentro do grupo. O que me chamou a atenção foi uma irmã que estava com depressão muito séria, muito, muito, muito séria. E quando eu saí, que ela viu que eu saí, ela disse assim, irmã, deixa eu te contar uma coisa. Eu pode falar. Ela, olha, você está saindo, eu não sei qual é o motivo, mas deixa eu te falar, através da tua vida, o Senhor, ele cura pessoas que têm depressão. Você não sabe disso, mas através de você, o Senhor cura pessoas. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu fui curada da depressão devido à sua companhia, o seu empenho, as suas orações. O Senhor me curou através de você. Então não saia. Então aquilo mexeu muito comigo, eu tive que voltar. Eu tive que voltar porque quando a gente ama as vidas, quando a gente ama as pessoas que tá ali dentro daquele grupo, você não consegue ficar sem mais, gente, não adianta. É complicado, porque você sente realmente um amor muito grande. Eu, pelo menos, amo todos, cada um que ali está. Não tem motivo algum para mim sair dali, porque realmente fazem parte da minha família, realmente, gente. Então é isso. E aproveitar que você falou sobre o grupo SOS, vamos lá. O Grupo Jovens da Verdade hoje tem o SOS, mais quais? Tem SOS, ele tem o Moçambique, que é o nosso grupo internacional. Temos o de casais, temos de mulheres. Falar em mulheres, gente, está chegando aí a campanha das mulheres, tá? Que o tema é Mulheres Remidas em Cristo. Então não perca aí, na segunda semana de fevereiro, vai ter uma campanha tremenda em prol da vida das mulheres, que o Senhor me revelou, o Senhor falou comigo de que tem muitas mulheres precisando ser renovadas, ser perdoadas e ser libertas de muitas coisas, porque Satanás está aí para isso, viu? Então vamos comparecer nessa campanha, que eu tenho certeza que vai ser bênção e muitas pessoas serão abençoadas em nome de Jesus. Então temos o de casal, temos o de adolescentes, nós temos o das crianças, né, o grupo infantil aí, Herdeiros da Promessa, que chegou aí, os nossos filhinhos caçulas, meu Deus. Então nós temos aí eles, e tem, não sei se eu falei de adolescentes, vou falar de novo, gente, porque se não tiver falado, eu falo. Então tem os adolescentes, tem o SOS, tem o Moçambique, tem o de casais, tem o das mulheres, e por aí vai. É bastante grupos, é bastante coisas para atender, e futuramente está chegando, vou dar um spoiler aqui, tá, gente, que é para dar um interessezinho aí bacana para vocês. Está chegando aí, gente, um mais novo grupo Jovens da Verdade, que é o grupo de louvores. Você que canta, você que é levita, não perca essa oportunidade de estar conosco, que vai ser igualmente os outros, exatamente, um grupo abençoadíssimo. Então você que faz parte aí, né, desse ministério de louvores aí, gente, não percam essa oportunidade de estar aí conosco, que vai ser maravilhosamente abençoado ainda mais. Então fica espertinho aí, que já esse grupo estará sendo divulgado e você pode estar conosco nessa daí, amém? Amém. E o nosso tempo aqui está acabando, gente, infelizmente. Estamos aqui no final desse podcast, onde foi muito bom conversar com a nossa presidenta, Ana Costa.
Eu queria, assim, que você desse uma palavra final, irmã. O que representa os Jovens da Verdade para você? Bom, Jovens da Verdade, ele representa muito mais do que um grupo de WhatsApp. Jovens da Verdade, ele representa para mim uma igreja, um ministério e principalmente uma família. Né? Quando eu conheci Jovens da Verdade, há pouco tempo depois eu perdi o meu pai, então foi ali que o Senhor me consolou, foi através ali de cada líder, de cada presidente, de cada companheiros que eu me senti abraçada e o Senhor me abençoou também ali dentro do grupo. Então, eu sou Jovens da Verdade, ele vai muito mais além do que as pessoas imaginam que seja, é só um grupo de WhatsApp. Não, gente, é ali, é onde o Senhor opera. É ali onde o Senhor faz prodígios e maravilhas, coisas imagináveis. E essas coisas que eu citei foram apenas o que a gente sabe. E o que a gente não sabe, o Senhor fez muito mais, pode ter certeza disso. Então, para mim, Jovens da Verdade, é mais que um grupo de WhatsApp, mais que um ministério. Ele é a minha família e eu amo muito, muito, muito esse grupo. E estarei aí até onde o Senhor permitir. Amém? Amém. Ele é a sua família, ele é a nossa família. E pode ser a sua também, tá bom? Se você quer entrar no grupo Jovens da Verdade, então você comenta de onde você estiver assistindo esse podcast. Eu quero. Nós entraremos em contato com você. Bom, gente, nós estamos chegando ao final desse podcast. Eu queria agradecer mais uma vez a nossa presidenta, Ana Costa. Deus abençoe a sua vida, que continue sendo, né, essa serva do Senhor tão proativa no reino de Deus. Eu queria deixar então aqui as palavras para você, nossa presidenta, dar aqui também uma saudação final, né, uma palavra final para aqueles que nos assistem. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus e aleluia por isso. Bom, lá em Jeremias vai falar que o Senhor bem sabe os pensamentos que ele tem ao nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então, o que eu quero dizer para você esta noite é que não importa o que você esteja passando, o que o Senhor sonha, o que o Senhor quer para você vai muito mais além. Os planos do Senhor para a tua vida, você não consegue imaginar. Então, as coisas que o Senhor reservou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém tem relatos ou palavras que possam mostrar o que o Senhor vai fazer na tua vida. Então, o que você precisa é crer e esperar no Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que espera no Senhor, ele recebe muitas bênçãos e nós somos abençoados só em crer no Senhor. Então, se você crê, receba a sua vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, então, mais uma vez, obrigado pela presença de cada um de vocês aí assistindo nas suas casas, no carro, no trabalho. Eu digo a presença porque mesmo na distância nós nos tornamos um só, em um só espírito, quando nós estamos compartilhando aqui a palavra de Deus, ouvindo, colaborando também, trazendo perguntas. Tá? Então, se você gostou desse podcast, não deixe de assistir os próximos. Tá? Esses 2 que nós tivemos agora, os últimos, com os nossos presidentes, teremos o próximo, também com o presidente Rafael Almeida e muitos outros conteúdos para abençoar a sua vida e o seu dia. Muito obrigado a todos vocês. Essa foi a nossa presidenta Ana Costa. Eu sou o presbítero João Carlos e esse foi o podcast Jovens da Verdade. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.